tudo bem? Há quanto tempo a gente não troca uma ideia, não é mesmo? Mas vamos começar 2020 falando sobre o tema que tá na boca de todo mundo, que é a revisão da 482. E antes da gente falar sobre isso, eu não posso deixar de começar esse vídeo sem agradecer aos nossos apoiadores, a Solar Group e a Ecore Energia Solar. Como sempre, o site para você visitá-los vai estar aqui na descrição e não deixe de conferir. Gente, no final do ano passado para cá aconteceu muita coisa com a revisão da 482. Teve manifestação do Bolsonaro sobre o assunto, a ANEEL adiou o prazo de contribuições do dia 30 de novembro para o dia 30 de dezembro e o Congresso entrou cada vez mais forte na pauta. E aí a gente tem ouvido muito falar que em breve a gente vai ter um projeto de lei para geração distribuída que vai ser um marco legal do setor. E dia sim, eu recebo alguma pergunta de vocês querendo saber o que acontece com esse projeto. Ele é maior do que a norma da ANEEL? Ele não é? O que acontece com a revisão enquanto o Congresso discute isso? A gente precisa pensar nesse momento em três coisas muito importantes, gente. A primeira delas é que a ANEEL é uma agência reguladora. O que significa isso? Significa que a agência tem autonomia e independência para emanar os atos que são de sua competência. Logo, não é porque o Congresso entrou nesse assunto que a ANEEL tem que parar o que ela está fazendo e aguardar o Congresso decidir. Não, isso não vai acontecer. O segundo ponto que a gente precisa lembrar, gente, é que uma agência emite resoluções normativas e o Congresso Nacional, vou colocar CN aqui, emite leis. Em geral, né? Assim, emite outros atos normativos também que tem pouco a ver com o nosso tema. Gente, quando a gente pensa no ordenamento jurídico brasileiro, já fiz esse desenho em alguns lugares para vocês, o que a gente tem que ter em mente? Que quando a gente tem aí as diversas normas, né, os diversos tipos de normas que existem no nosso país, a gente tem as normas mais importantes, a mais importante de todas é a Constituição da República e as menos importantes. E à medida em que a gente sobe na pirâmide, as normas de baixo têm que obedecer aos preceitos da de cima. E se a gente fosse classificar essas normas aqui, a gente teria uma resolução normativa na base da pirâmide e uma lei aqui, mais ou menos, no meio da pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da ANEEL não ter que aguardar o Congresso para continuar a revisão, a agência não pode emitir uma resolução normativa que contrarie uma lei. Ou seja, se enquanto a gente estiver aguardando a resolução da ANEEL, o Congresso aprovar uma lei que seja o marco legal do nosso setor, a agência vai ter necessariamente que obedecer o que está nessa lei. Portanto, a lei, de certa forma, resolveria toda essa discussão sobre taxação ou não de energia, pagamento de fio, como é que funcionaria isso. E o terceiro ponto que eu quero lembrar a vocês é em que momento nós estamos do processo de revisão. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo que um processo de revisão tem 4 etapas. Revisão administrativa pela ANEEL, gente. A gente já correu a primeira etapa, que é a da consulta pública, já percorremos a segunda etapa da análise de impacto regulatório, terminamos no dia 30 de dezembro de 2019 a terceira etapa, que foi a consulta pública de texto. E agora a agência está analisando todas as contribuições que ela recebeu e a partir dessas contribuições ela pode alterar o texto que foi apresentado para a sociedade no dia 15 de outubro ou manter o mesmo texto e aí levar este texto para votação na diretoria. E aí, gente, votado na diretoria, a própria diretoria, o texto sugerido, vão estabelecer quando é que a nova norma entra em vigor. Então, na prática, a gente tem 2 processos super importantes tramitando em paralelo, né? A revisão da ANEEL, que continua, e o projeto de lei que ainda não foi apresentado no Congresso Nacional, mas deve ser muito em breve e vai começar a seguir o rito de tramitação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é que funciona a tramitação no Congresso Nacional, deixa um comentário aqui nesse vídeo que a gente grava mais informações para vocês. Obrigada!